pessoal, tudo bem? Conforme a gente havia combinado, hoje eu vou falar um pouquinho dos artigos científicos que falam a favor do BLW. Espero que vocês aproveitem, tá? Então, o primeiro artigo que eu vou falar, tô colocando o artigo aqui para vocês, a imagem. Quem tiver interesse nos artigos todos que eu vou falar hoje, eu tenho eles disponíveis, então é só me pedir que eu envio para vocês. Então, a primeira coisa que eu vou falar é sobre esse artigo que é agora, bem recente, de 2017, final de 2017, que a doutora Amy Brown, ela fez um estudo, ela entrevistou mais de 1.000 mães de bebês entre 4 meses e 12 meses e ela questionava sobre os episódios de engasgos que aconteciam. Essas crianças eram tanto crianças alimentadas através do método BLW quanto através daquela alimentação tradicional na forma de papas. E o que ela observou foi que não tem diferença estatisticamente significativa, não existe relação entre o método e o número de engasgos. Então, desse total de pessoas que ela entrevistou, ela teve 13 mais ou menos por cento de crianças que tiveram episódios de engasgos. Para essas mães que relatavam que tinham os episódios de engasgos, ela questionava quais eram os tipos de alimentos que as crianças se engasgavam e se faziam qual método, né, o tradicional ou o BLW. E não teve diferença significativa. A única coisa que ela observou foi que aquelas crianças que estavam acostumadas com os alimentos muito líquidos, assim, aquela pasta assim muito fininha ou praticamente uma sopa líquida, eram as crianças que mais se engasgavam, justamente porque elas não sabiam, quando elas tinham acesso a um alimento que fosse um pouquinho mais sólido, elas não sabiam como lidar com aquele alimento na boca. Então, o BLW, por esse estudo, se mostrou ser seguro com relação aos engasgos e não teve diferença significativa, estatisticamente significativa, entre os métodos BLW e o tradicional. Nesse outro estudo, os autores avaliaram o BLW e a alimentação tradicional e fizeram um comparativo entre eles com relação ao desenvolvimento motor oral e com relação à ingesta de nutrientes que são necessários nessa idade das crianças. E eles mostram assim que todos os métodos de alimentação, eles têm pontos fortes e pontos fracos. Como ponto forte da alimentação tradicional, eles colocam a possibilidade de oferecer alimentos ricos em ferro desde a primeira alimentação, e isso é importante porque a criança precisa de alimentos ricos em ferro nessa fase da vida. E também eles falam a favor do desenvolvimento oral ser aos poucos, de passar de uma papa que vai ficando com mais pedaços até que fica uma comida na consistência da família com um pouco mais de idade, lá por volta de 1 ano. E do BLW, eles colocam como pontos fortes a participação nas refeições da família e também a possibilidade de comer a mesma comida que a família. Mas independente do método, o que eles chamam a atenção é que a gente tem que ter alguns cuidados. Então, o cuidado de oferecer sempre alimentos ricos em ferro, desde a primeira refeição, ali quando a criança começa a apresentação alimentar, então a partir do 6º mês. Importante isso, porque a criança realmente precisa de fontes de ferro nessa idade. E além disso, eles falam muito da prontidão, da criança ter realmente condições de ser alimentada, dela ficar com a coluna firme, ereta, sentada, da gente não ter pressa, da criança dar sinais de que ela quer comer, levando objetos até a boca, se interessando pela alimentação dos adultos que estão comendo perto dela. Então isso eles julgam muito importante. Além disso, eles julgam muito importante o oferecimento de cortes adequados dos alimentos para fazer o método BLW. Eles até falam que as pessoas têm que ter a ideia de que o tamanho da via aérea do bebê é mais ou menos da largura do dedinho mínimo. Então, que os alimentos não podem ser deste tamanho, tá? Pelo menos até a criança saber lidar com o alimento e mastigar bem. Então, desse estudo, a gente tem que lembrar do ferro,
de realmente oferecer alimentos ricos em ferro, não fazer aquelas papinhas como antigamente, né, no método de alimentação tradicional, que a gente primeiro começava com frutinhas, depois começava com legumes, colocava a carne, tirava só para ficar com caldinho. Realmente a criança precisa comer os alimentos ricos em ferro, e um dos principais alimentos ricos em ferro é a carne vermelha. Tá? Existem outros diversos, todos sabem, feijão, beterraba, mas a absorção da carne vermelha é maior do que desses outros alimentos. E aí essa recomendação lembra muito a recomendação daquele método Bliss, que é um BLW adaptado, que está sendo estudado na Austrália, na Nova Zelândia, que é um BLW, só que com algumas regras. E essas regras são: a primeira delas, oferecer sempre um alimento rico em ferro em todas as refeições, e a segunda, oferecer alimentos de alto teor energético, que tenham bastante calorias, porque as crianças precisam, às vezes, quando faz o BLW, se tu dá só legumes, que tem poucas calorias, a criança vai acabar não ganhando peso adequadamente. Então, oferecer alimentos com energia, que tenham bastante energia em todas as refeições para o bebê que faz BLW. E esse último estudo, ele fala sobre um menor risco de sobrepeso e obesidade para as crianças que fazem BLW. E a conclusão que eles chegaram é que eles acham que isso acontece porque essas crianças as mães acabam não sendo tão estressadas com relação à quantidade que a criança está comendo, e não ficam obrigando a criança a comer, elas não criam tanta expectativa, elas deixam que a criança se alimente da forma que achar e acreditam que a criança está utilizando o mecanismo de saciedade e que está satisfeita e está tudo bem. E se a criança está crescendo, está ganhando peso, elas ficam satisfeitas com isso e não ficam forçando uma alimentação, não ficam preocupadas em quantos gramas, quantos ml, em nada disso. Então, isso acaba respeitando o mecanismo de saciedade das crianças, tendo um risco menor para sobrepeso e obesidade no futuro. Eu espero que com essas orientações dessa série que nós fizemos sobre apresentação alimentar, que vocês possam tomar uma decisão e resolver qual a melhor opção para a família de vocês. Nenhum método é melhor que o outro, o mais importante é que esse método deve se adaptar às condições de vocês, deve ser bom para a família de vocês, para o bebê de vocês, tá bom? Um beijão, até mais!